Deus Bensao. Je vais apprendre le portugais. Vou aprender mesmo em português de uma forma forçada. Amen. Premièrement, que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Primeiramente, Deus abençoe todos essa manhã. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici? Estão felizes de terem estado aqui? Vous êtes dans la joie d'être ici? Estão felizes? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici? Estão felizes? David disait, David disse, je suis dans la joie eu estou feliz lorsqu'on me dit, quando me disseram, allons à la maison de l'Éternel. quando disseram que vamos à casa do Senhor, eu alegrei-me. Amen. Parce que les bénédictions commencent par la maison de l'Éternel. Porque a bênção começa lá na casa de Deus. Et Frère Branham dit O irmão Branham diz, que le jugement aussi commence dans la maison de também l'Éternel. diz que o julgamento começa também na casa de Deus. Et si nous sommes réunis ici, Se estamos aqui reunidos, parce que Dieu a voulu que nous soyons ici à Dondo. porque Deus quis que a gente estivesse aqui no dono. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin de recevoir le Seigneur? Vocês estão felizes aqui por ter recebido o Senhor? Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en vain. Deus nunca envia alguém em vão. Amen. Et vous êtes disposés ce matin? E vocês estão aqui bem disponíveis essa manhã? Que le Seigneur vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Nous allons lire la parole. Vamos ler a Bíblia. Ok, comme le temps est parti, nous sommes à 11h42, presque 12h. Temos 11h42, já vamos para 12 horas daqui a pouco. Alors, je vous invite à vous lever. Queria pedir para se colocarem de pé. Alors, nous allons lire dans le livre de Nombres Vamos ler o livro de Números, 20, capítulo 20, le verset 6 à 11. versículo 6 até 11. Ok. Et Moïse et Aaron vinrent de devant la congrégation à l'entrée de la tente d'assignation. Diz, então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação. Sur leur face et la gloire de l'Éternel leur apparut. E se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Disse o Senhor a Moisés, prends la verge et unis l'assemblée, toma essa vara, ajunta o povo, toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez dans leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Amen. Et tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Assim lhes tirarei a água da rocha aos seus animais. Et Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Et Moïse et Aaron réunirent la congrégation devant le rocher, et il leur dit, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, écoutez, rebelles, ouve agora, vous rebelde, ferez-nous sortir de l'eau de ces rochers? porventura faremos sair a água desta rocha? Et Moïse leva sa main et frappa le rocher de sa verge Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, 2 fois. 2 vezes. Et il en sortit de l'eau en abondance, et l'assemblée but et leurs bêtes. E depois de bater, saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Amen. Et nous allons lire aussi dans le livre de Deutéronome Vamos também ler no livro de Deuteronômio 32, 32, le verset 3 à 4. Deuteronômio 32, versículo 2 a 4. Amen. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. 3 à 4. Porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecei o nosso Deus. Il est le rocher. Eis a rocha.
Ses œuvres sont parfaites, Suas obras são perfeitas, car toutes ses voies sont justes. porque todos os seus caminhos são juízo, são justos. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Deus é de fidelidade e não há nele a injustiça. Il est juste et droit. Ele é justo e reto. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podemos sentar. On va prier. Vamos orar. Cher Seigneur notre Dieu, Senhor Deus, nosso Pai, ce matin, Seigneur éternel, estamos aqui todos essa manhã. nous sommes ici à Dondo, Seigneur. Estamos aqui em Dondo essa manhã, Senhor. Dieu Père bien-aimé, Pai Santo. tu ne fais pas les choses au hasard, Seigneur. Senhor, nós sabemos que o Senhor não faz coisas por acaso. Tu m'as fait quitter le Cape Town, l'Afrique du Sud, Senhor trouxe-me da África do Sul para aqui. pour m'amener ici, Seigneur. Senhor trouxe-me aqui. Je préparais pour partir en Europe, Seigneur. Senhor, o meu plano era de ir para a Europa. Mais tu as changé toutes les choses, Seigneur, Mas, Senhor, mudou tudo. et tu m'as amené ici à Beira. Senhor, trouxe-me aqui na Beira. Parce que tu avais vu ce peuple, Seigneur. Senhor, porque você viu o povo. Le désir de frère Branham était, Seigneur, Senhor, Pai Santo, esse também foi o desejo do irmão pour Abraão. venir ici, Seigneur. O desejo do irmão Abraão também Parce era que de vir tu para lui aqui. avais dit, Porque Deus o disse. va d'abord premièrement en Afrique. Primeiro vai para a África. Parce que tu avais vu un peuple Porque lá você viu um povo que, Seigneur, tu avais aimé que Deus também amou. dès le commencement de toutes choses. Desde o início de todas as coisas. Et ce matin, ce peuple ici, Seigneur, E esse povo também está aqui essa manhã. je suis un homme, Seigneur. Senhor, eu sou um homem. J'ai plein de faiblesses, Seigneur. Senhor, eu tenho muita fraqueza. Oh Dieu Père bien-aimé, Senhor, meu Deus. si tu peux juste m'écarter du chemin, Seigneur, Senhor, Pai Santo, proteja-me. et tu parles à travers mes lèvres. Senhor, Pai Santo, fale através dos meus lábios. Parce que frère Branham dit, Porque o irmão Branham diz l'homme est l'agent de Dieu. que o homem é um agente de Deus. Dieu utilise les hommes. Deus utiliza os homens. Utilise-moi ce matin, Seigneur éternel, Deus utiliza-me também essa manhã. que je sois une bénédiction pour eux, Seigneur éternel. Eu seja também uma bênção para esse povo que está aqui, Pai Santo. Pardonne le péché de tout un chacun de nous, Seigneur. Senhor, perdoe todos os pecados de cada que está aqui. Que l'amour que tu es mort à la croix, Seigneur, Senhor, que o amor que o Senhor amou-nos lá na cruz. on puisse déverser ici, Seigneur, ce matin. E que aquele sangue também que jorou possa também chorar até aqui essa manhã. Afin qu'en sortant ici, Seigneur, Para que nós possamos daqui sair, meu Deus. que nous ne soyons plus le même. Para que nós não possamos sair da mesma forma que nós S'il y a entramos. les malades ici, Seigneur, ce matin, Se tem alguém doente aqui essa manhã, Senhor. j'envoie l'onction de la guérison. Senhor, Pai Santo, cura-o no nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. que tu puisses guérir chacun d'entre eux, Seigneur. Que o Senhor possa curar cada que está aqui, Pai Santo. Tu as quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, Seigneur, ce matin, Senhor, se existe alguém que precisa, que necessita de alguma coisa nessa manhã. j'envoie ton onction, Seigneur, Senhor, Pai Santo, envia a sua unção aqui. qui sonne le cœur, Senhor, Pai Santo, toque o coração deles. qui perce le pensée de cœur, Senhor, Pai Santo, toque o coração deles. de bénir chacun, Senhor, abençoe cada que está aqui. dans le nom de Jésus-Christ. No nome do Senhor Jesus Cristo. Bénis la lecture de ta parole, Senhor, também abençoe a leitura dessa puisque palavra. ton ange Senhor, Pai Santo, chame o seu... puisse parler à ton peuple maintenant. Senhor, Pai Santo, para que envie o seu anjo para que possa falar com o seu povo aqui. Au nom de Jésus-Christ, Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que Deus abençoe. Alors, nous avons lu le passage de Nombre, Lemos o livro de Números, où nous avons compris que c'était l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. lá nós percebemos que era Moisés com o povo de Israel. Lorsqu'ils sont arrivés dans une difficulté qu'il manquait d'eau, ils avaient soif. Lá eles encontravam-se numa dificuldade, não tinha água. Et Moïse, Moisés, le peuple est en train de crier à Moïse o povo lá estava a gritar, a clamar para Moisés. que Moïse, nous avons faim et nous avons soif. Moisés, nós temos fome e também temos sede. Et l'Éternel dit à Moïse, Deus disse ao Moisés: prends Aaron ton frère et les bâtons que je t'ai donnés, deite uma vara, leva a vara e vai junto do seu irmão Arão. Diz, o Senhor é a minha rocha, ma forteresse, também é a minha fortaleza, mon libérateur, também é o meu libertador, mon Dieu, também ao mesmo tempo Ele é meu Deus. mon rocher, Ele é minha rocha, où je trouve un abri, nele encontro abrigo. mon bouclier,
é o meu escudo. la force qui me sauve, Ele é a força que me salva. ma haute retraite. Ele é o meu Senhor. Je m'écrie, Eu grito, loué soit l'Éternel, louvado seja Deus. je délivrerai je suis délivré de mes ennemis. E ao evocar graças a Deus, eu ao mesmo tempo estou livre dos inimigos. Alors, vous regardez ici David, Vocês estão a ver que aqui David, lorsqu'il trouvait en difficulté, quando ele se encontrava em dificuldade, il invoqua le rocher. ele invocou a rocha. Il dit que l'Éternel, Ele diz que o Senhor c'est mon rocher. é a minha rocha. Mon Dieu, Ele diz que o meu Deus, c'est mon rocher, Deus é a minha rocha. où je trouve un abri. É lá onde eu encontro abrigo. C'est lui ma libérateur. Ele é o meu libertador. C'est lui mon bouclier. Ele é o meu escudo. Amen. Amen. Donc le rocher, A rocha c'est Christ. representa Cristo. Et lorsque Israël s'est trouvé dans cette condition, Quando Israel se encontrava nessa condição, il ne savait pas quoi faire. Israel não sabia o que fazer. Et ils sont allés devant Moïse. Foram diante de Moisés. Et Moïse, Disseram, Moisés, toi tu nous as enlevés de l'Égypte você que nos tirou lá do Egito, et tu nous as amenés ici. você nos trouxe aqui. En Égypte, Lá no Egito, il y avait l'eau, lá tinha água, il y avait de la nourriture. lá tinha comida. Ici, nous en avons plus de l'eau, nous avons plus à manger. E aqui não temos nem comida e nem temos água para beber. Amen. Amen. Autrement dit, Outra forma falando, nous avons quitté les dénominations. nós deixamos denominações. Amen. Amen. Nous avons quitté l'église catholique, Nós abandonamos a igreja católica lá, l'église baptiste, deixamos a igreja et nous, batista. tu nous as amenés dans le E message, você nos trouxe na mensagem. et nous avons faim. E aqui na mensagem temos fome. Où est la nourriture? Comida está onde? Où est l'eau? Água está onde? Où est la parole? A palavra está onde? Où est la bénédiction? A bênção está onde? Nous avons faim. Temos fome. Amen. Amen. Oh, je vais vous dire quelque chose ce matin. Quero vos dizer alguma coisa essa manhã. Dieu ne peut pas vous amener dans ce message Deus nunca pode vos trazer nessa mensagem s'il n'y a pas le lait, e s'il n'y a pas de lait, se não tem... milk, le lait, milk. Deus nunca vai vos trazer na mensagem onde não tem leite, S'il n'y a pas de la nourriture, onde não tem comida, parce que notre Dieu dit, porque o nosso Deus diz, il est votre rocher. porque eu sou a vossa rocha. Amen. 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 Alors que Moïse, Moisés il a dit au peuple, disse ao povo, ok, vous allez regarder ce que l'Éternel va faire. vocês vão ver que o que Deus fez Et lá. Moïse est venu devant le rocher. Moisés estava diante de uma rocha, Il est venu devant Christ. estava lá diante de Cristo, Et il a pris le bâton, levou a vara, il a frappé, bateu, il a dit, disse, Dieu lui a dit, Deus disse, parle au rocher. fale a rocha. Amen. Et lorsqu'il parlait au rocher, Quando ele falava com a rocha, la nourriture est sortie. a comida lá saiu. Et ce matin, Essa manhã, nous allons parler au rocher. nós vamos também falar com a rocha. Amen. Amen. Ce matin, Essa manhã, nous allons parler au rocher. vamos também falar com a Parce que le rocha. rocher Porque a rocha doit nous donner de l'eau. vai nos dar a Le comida. rocher A rocha doit nous donner de la nourriture. vai nos dar água. Le rocher A rocha doit nous guérir ce matin. vai nos curar essa Le manhã. rocher A rocha doit nous donner tout ce que nous avons besoin. vai nos dar tudo que nós precisamos. Parce que c'est le Dieu du rocher. Porque é Deus da rocha. C'est Jésus-Christ. É Jesus Et Cristo. ce matin, Essa manhã, nous sommes disponibles nós estamos disponíveis. de parler au rocher. Nós estamos disponíveis Est-ce que para vous falar êtes a là? rocha. Est-ce que vous êtes là? Vocês estão aqui? Est-ce que vous comprenez? Vocês estão compreendendo? Amen. Amen. Soyez attentifs. Prestem atenção. Frère Branham dit, O irmão Branham diz, dans la brochure, na brochura, montre-nous le Père et cela nous suffira. mostra-nos o Pai. Amen. Amen. Montre-nous le Père prêché en 1950. Mostra-nos o Pai pregado em 1950, Donc 1950, le 8 août. pregado no dia 19 de agosto de 1950. Désolé, je veux dire, c'était prêché le 19 août 1950. Foi pregado no dia 19 de agosto de 1950. Le paragraphe 52. Parágrafo 50. Et quand ils voulaient boire, E quando queriam beber, ils allaient au rocher. iam ter com a rocha. Quand ils voulaient manger, Quando eles queriam comer, ils descendaient et il y avait là une ruche d'abeilles. eles desciam e lá tinha
tinha lá colmeia de abelhas. Dans le rocher, Na rocha, il y avait une fontaine. lá tinha a fonte. Dieu se tenait dans la fonte. Deus estava lá na fonte. Les abeilles avaient leur nid dans la fonte. Lá na fenda, as abelhas tinham o seu ninho lá. Tout ce qu'elles avaient besoin, Tudo que elas precisavam, elle allait au rocher. elas iam para a rocha. Et la Bible enseigne clairement, E a Bíblia deixa bem claro aqui, amen, amen, que le Christ que Cristo est ce rocher está nesta rocha. qui se trouvait dans le désert. Nesta rocha que se encontra no deserto. Donc la Bible montre A Bíblia mostra que Jésus-Christ que Jesus Cristo, était ce rocher qui était dans le désert. Jesus Cristo estava naquela rocha que estava no deserto. Amen. Amen. Et si vous avez soif ce soir, Se vocês têm sede essa manhã, alors nous allons remplacer ça. vamos substituir isso. Si vous avez soif ce matin, Se essa manhã vocês têm sede, je vous invite d'aller vers le rocher, eu convido-vos a ir ter com a rocha. aller vers Christ. Vão para o Cristo, Parce qu'il est le rocher là où il y a la fontaine d'eau. porque Cristo é a rocha e é lá onde tem a fonte de água. Autrement dit, De outra forma falando, il est le rocher de la bénédiction. Cristo é a rocha onde lá também tem as bênçãos. Amen. Amen. Frère Branham continue. O irmão Branham continua. Si vous voulez du miel, hein, si vous voulez du miel, Se vocês precisam de mel, de la douceur, se vocês querem também a doçura do mel, allez vers le rocher. também vão ter com a rocha. Si vous voulez croire que Dieu était dans son Fils, Se vocês querem tudo que vocês querem, allez au rocher. se vocês desejam tudo, vão também lá na rocha. Dieu est dans ces rochers. Deus está lá na rocha. Autrement dit, Dieu est en Christ. Deus, Jesus Cristo está lá. Et c'est là où Jésus dit que, Jésus dit, É lá onde Jesus diz, si vous avez besoin de quelque chose, demandez en mon nom et je dirai au Père de vous l'accorder. se vocês precisam de alguma coisa, fale meu nome, eu falarei ao meu Pai. Amen. Amen. Donc si vous voulez de l'eau, Se vocês querem água, allez vers le rocher. vão falar com a rocha. Il dit quoi? Parlez au rocher. Fale com a rocha. Amen. Amen. Et lorsque vous parlez de le rocher, Se falarem com a rocha, il dit, il fera jaillir ses eaux. diz que Deus fará jorrar águas. Alors si vous demandez quelque chose à Dieu, Se vocês forem pedir qualquer coisa a Deus, Dieu demandera au rocher de le faire. Deus vai pedir a rocha para fazer. Rocher qui veut dire Christ, Jesus que é a rocha. le Fils de Dieu. Jesus, o Filho de Deus. Amen. Amen. Et Frère Branham dit encore, O irmão Abraão diz ainda, il frappa le rocher. ele bateu na rocha. Et il y eut une fontaine sur le côté gauche du rocher. Bateu na rocha. Quand les enfants d'Israël Quando os filhos de Israel eurent faim, tiveram fome, ils allèrent vers le rocher. eles foram lá na rocha. Amen. Amen. Et c'est Christ. Essa rocha é Et ce matin, E essa manhã, nous sommes un peuple nós somos povo qui a quitté les dénominations, abandonou a denominação, qui a quitté le monde, que abandonou o qui est mundo, venu dans ce message veio nessa par mensagem un prophète através de profeta, comme Moïse, como Moisés, qui nous a menés que ici. nos trouxe aqui. Et Dieu, lorsqu'il nous fait sortir de quelque part, Deus, quando nos tira de lugar, c'est pour nous amener quelque part. é para nos... Que Dieu était en train de les amener A Bíblia diz que Deus estava a lhes tirar vers un pays para país, où il y avait le lait et le miel. lhes tirava para país onde tinha lá água e mel. Un pays où il y avait le lait et le miel. Lá onde tinha leite e mel. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas sortir un peuple de quelque part pour le laisser dans le désert. Deus em nenhum momento vai tirar o seu povo de lugar para deixar no deserto. Alors si Dieu vous a sorti là-bas malade dans les Pentecôtistes, Se Deus vous tirou lá no Pentecoste lá doente, alors il vous amène dans le message, ele te tira lá de trás aqui na mensagem. c'est pour qu'il soit votre guérisseur. É para que vocês sejam curados. Amen. Amen. Si Dieu vous a amené dans ce message, Se Deus vos trouxe na mensagem, c'est pour vous bénir. é para vos abençoar. C'est pour vous donner tout ce que vous avez É besoin. para vos dar tudo o que precisam. Mais il y a un problème. Mas tem problema. Vous devez parler au rocher. Vocês devem falar com a rocha.
Amen. Amen. Vous devez parler à Christ. Deve falar ao Cristo. Parce qu'il est la fontaine. Porque ele é a fonte. Là où l'eau coule, Lá onde a água jorra, là où le lait coule, lá onde leite também sai, là où la nourriture coule. lá onde tem comida. Donc, si vous avez besoin d'argent, Se vocês precisam de dinheiro, parlez au rocher. falem com a rocha. Si vous avez besoin du travail, Se vocês querem trabalho, parlez au rocher. falem com a rocha. Si vous êtes en train de faire l'examen à l'école Vocês já estão fazendo exame na et vous avez escola. un problème, vous n'arrivez pas, Se vocês estão Fale tendo problema, vocês fale estão a ao chumbar rocher. sempre. Para ter sucesso, falem com a rocha. parlez au rocher. Falem com a rocha. Parce qu'au rocher, Porque é na rocha. il y a toutes choses. Na rocha tem tudo. Frère Branham dit O irmão Branham diz. que dans ce message, Nesta mensagem, il y a toutes sortes de bénédictions. tem todo tipo de bênção. Alléluia. Amen. Dans ce message, Nesta mensagem, il y a toutes sortes de tem bénédictions. toda a bênção. Mais le problème, Mas o problema, nous devons parler au nós rocher. temos primeiro ir falar com a rocha. Vous savez, Amen. la Bible dit que A Bíblia diz que Dieu connaît Deus conhece, tout ce qui se trouve dans nos cœurs. Deus conhece e sabe tudo que existe no nosso coração. Mais avant, mais Dieu aussi dit dans sa parole Mas Deus também diz na sua palavra que demandez que peça, et l'on vous donnera. peça e vamos vos dar. Frappez Bata, et l'on vous ouvrira. vamos abrir. Alors celui qui demande E aquele que pede, reçoit. recebe. Celui qui frappe, Aquele que bate, on ouvre. será aberta. Por... Amen. Amen. Bien que Dieu connaît dans vos cœurs, É verdade que Deus sabe tudo que existe no vosso mais coração. Dieu veut que vous parlez. Mas Deus quer te ouvir você falar. Parce que Dieu veut que vous confessez Porque Deus quer que você confesse que Seigneur, j'ai besoin d'une femme. que, Senhor, eu preciso de uma mulher. Il y a beaucoup de célibataires ici. Aqui tem muitos solteiros aqui. Il y a les célibataires ici. Tem solteiros aqui? Hein, montre la main. Levanta o braço. N'ayez pas honte. Não tenha vergonha, não tenha Il y a vergonha. les célibataires. Os Ok. solteiros. Il y a les célibataires ici. Solteiros, Les sœurs. as Il y a irmãs. les célibataires ici. solteiras. Ok. Donc, Amen. Amen. Alors, si vous avez besoin Se vocês precisam, necessitam d'une femme, de uma mulher, demandez au rocher. falem com a rocha. Dieu donne tout ce que nous avons besoin. Deus dá tudo que a gente precisa. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui a les oreilles fermées. Deus não é um ser que tem ouvidos fechados. Il dit que je ne suis pas un homme pour mentir. Diz que eu não sou um homem para mentir. Je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir. Eu não sou, não sigo um filho de homem, não chamo um filho de homem para se arrepender. Je suis l'Éternel Eu sou o Senhor qui vous a sorti des que dénominations, vos tirou da dominação, qui vous a sorti dans les catholiques que vos tirou da igreja católica et vous a mené ici e vos trouxe aqui dans le message a mensagem pour vous bénir. para vos abençoar. Parce que le message, Porque a mensagem, c'est l'arche de Noé. a mensagem é a arca de Noé. Amen. Et c'est dans l'arche de Noé, É lá na arca de Noé, là où il y a toutes choses. é lá onde tem tudo. Et dehors, E atrás, en dehors de l'arche, atrás da arca, c'était la mort. C'était les cris. lá tinha morte, C'était tinha les grito, douleurs. tinha dor, C'était les souffrances. tinha sofrimento Mais atrás da donc, arca. en Christ, Mas em Cristo il y a toutes choses. tem tudo. Alléluia. Amen. Amen. Et frère Branham dit, O irmão Branham diz, dans la brochure, na brochura, parle à ce rocher. fale com a rocha. Aujourd'hui, nous allons parler au rocher. Hoje também vamos falar com a Oh, rocha. je vous dis ce matin, nous allons parler au rocher. Eu vos digo essa manhã, vamos falar com a Si vous rocha. avez quelque chose qui ne marche pas, Se vocês têm alguma coisa que não ce está a matin, andar, essa nous manhã, allons parler au vamos rocher. todos falar com a Parce que rocha. le rocher est vivant. Porque a rocha está Il est viva. présent. Il Está est viva. présent. Está presente aqui a rocha. Soyez seulement disposés. Sejam disponíveis para a rocha. Amen. Le rocher est présent. Deve estar disponível para a rocha. A rocha está presente aqui. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le paragraphe 33 O irmão Branham diz no parágrafo 33, de la brochure parle à ce rocher, na brochura Fale com a Rocha, prêché en 1960, pregado em 1960, le 12 juin. Pregado no dia 12 de junho de 1960. Nous prêchons donc le 12 juin 1960. Pregado no dia 12 de junho de 1960. Parce qu'il nous est dit Disse-nos de dire ce que seulement le messager a dit. Disse-nos que você tem que apenas ser porta-voz do profeta. Je n'ai pas de message. Eu não tenho mensagem. Amen. Amen. Je suis ici Eu estou aqui. sous la base de la commission que Moïse a reçue. Eu estou aqui sobre a base da comissão que Moisés também recebeu. Amen. Amen. Et je suis seulement comme un Josué.
Estou também aqui como Josué, qui marche sous les pas de Moïse. que andava nos passos de Moisés. Comme notre Moïse, William Branham, E como também o nosso Moisés, que é o irmão Branham, était ici à Beira. quando ele estava aqui na beira, Amen. Amen. Raison pour laquelle je suis sous les pas de Malachi 4. também, Amen. razão pela qual também eu também sigo os passos de Malaquias 4. Amen. Amen. Et nous marchons sous les pas de William Branham. Nós também vamos andar atrás do irmão Branham. Parce qu'il était dit Porque foi dito au prophète ao profeta, que lorsque Christ viendra, quando o Cristo vier, il viendra premièrement à lui primeiro virá em primeiro para ele, et lui nous conduira vers Christ. e ele vai conduzir para o Cristo. Ce que tu vas faire, O que você tem que c'est fazer? de parler au rocher. Vai falar para a rocha. Alléluia. On a dit Se que falarem, toi, se te tu falarem, ne vas pas avoir d'enfant. se te falarem que você nunca vai ter C'est criança, un mensonge. é mentira. Dieu a dit, Deus disse, parle au rocher. fale com a rocha. Alléluia. On a dit, Se te tu falarem, ne vas pas se te réussir. falarem que você não C'est receber, faux. C'est faux. é mentira. Tu ne crois pas cela. Não pode crer no que vão Toi, falar. ce que tu vas faire, O que você vai fazer? c'est parler au rocher. Fale com a Et ce rocha. rocher, c'est Jésus-Christ. E essa rocha chama-se Jesus Cristo. Alléluia. Parlez à Jésus. Fale com Jesus. Il vous donnera des réponses. Ele vai dar resposta. Parce que c'est un Dieu de la vérité. Porque ele é um Deus da Il verdade. tient sa parole. Ele segura a sua palavra. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Deus me abençoe. Et remarquez une chose. Veja uma coisa. Oh, il y avait une femme dans la Bible, Tinha uma mulher, dans le livre de Matthieu 9. Matthieu 9, le verset 20. Jusqu'à 22. Tu peux interpréter, ne lis pas. Matthieu 9, le verset 20 Mateus 9, versículo 20 jusqu'à 22. até 22. Il y avait une femme. Tinha lá uma mulher. La femme là, Aquela mulher durant toute sa vie, tinha tempo muito longo. elle avait un problème de sang qui le sortait. J'espère que vous connaissez l'histoire. Essa mulher tinha problema muito longo de hemorragia Pendant plusieurs années, durante vários anos. cette femme Essa mulher, est allée dans plusieurs hôpitaux. ela com o mesmo problema foi em vários hospitais. Amen. Et tout ce qu'elle avait comme argent, Tudo que ela tinha como dinheiro, elle a fini ça pour sa santé. ela acabou todo o dinheiro através da sua saúde. Je vais vous dire quelque chose. Quero vous dizer alguma coisa. Vous pouvez avoir l'argent, Vocês podem ter mais dinheiro, vous manquez la guérison divine. mas vocês Vous não pouvez têm avoir a l'argent, divina. Vocês podem ter mais dinheiro, vous manquez le salut. mas vocês não Vous têm a pouvez avoir salvação. l'argent, Vocês podem ter dinheiro vous manquez la e vie. não ter a vida. Vous pouvez avoir Vocês l'argent, podem ter dinheiro, mais vous manquez la joie. mas vocês não ficarem felizes. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia diz, cherchez premièrement primeiro procurem le royaume des o cieux. reino de Deus. Amen. Amen. Cherchez premièrement Primeiro procurai le royaume des cieux. o reino do céu. Et cette femme Essa mulher est arrivée au point chegou num ponto qu'il n'y avait plus de solution. que ela já não tinha mais nenhuma solução. Amen. Amen. Et un jour, Dia, le rocher des âges, a rocha dos anjos, Christ, Jesus Cristo, était en train de marcher quando estava a dans le andar, riz de Galilée. quando estava a andar Et em cette Galileia, femme, esta mulher, amen, Amen. cette femme Esta mulher avait vu viu, que lorsque Jésus passait, quando Jesus passava lá em Galileia, essa mulher viu. quelque chose en lui. E quando Jesus passava, Parce ela que sentiu alguma coisa. Elle a senti une profondeur en lui Ela sentiu uma profundidade nela, qu'il a dit, que disse, va toucher vai tocar apenas juste l'habit de son ami. apenas roupa de Jesus Cristo. Parce que la femme avait vu une profondeur. Porque, falando nisso, a mulher viu uma profundidade. Et il y avait quelque chose en elle. Tinha uma coisa nela. Frère Branham dit, O Branham diz, lorsque la profondeur appelle la profondeur, alguma profundidade, clama por il outra doit avoir profundidade. quelque chose qui doit répondre. Tem que existir uma coisa que tem que Alléluia. Et cette femme en elle, Essa mulher nela, alléluia. Amen. 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 Cette femme en elle, essa mulher, qu'est-ce qui s'est passé? o que aconteceu? Elle a dit, Ela disse, oh, je n'ai plus de force, je n'ai plus de force, eu não tenho mais força. mais je vais toucher juste son Mas ami. eu apenas vou pegar Le roupa. problème Vou- sera réglé. Se eu pegar a roupa de Jesus, Alléluia. vai Et lorsqu'elle a touché l'habit du rocher, Quando tocou, lorsqu'elle a touché l'habit du quando rocher, tocou a roupa de Jesus Cristo da rocha, Amen. Lorsqu'elle a touché quando tocou directement, à l'instant même, diretamente, à l'instant même, naquele momento, le sang a arrêté. Amen. tudo ficou parado. Le sang a arrêté. Tudo ficou Vous parado. savez quoi? Você sabe por quê? Jésus avait senti en lui Jesus sentiu nele, qu'il y avait une force porque tinha uma força qu'il avait quittée. que Qu'il avait quitté. tinha uma força que tinha saído. Une vertu, une force Uma força, était sortie de lui. uma força saiu do lugar. Et cette force, Essa força, c'est ça qui avait guéri la femme. e essa força Et que frère Branham dit, vous voyez la foi de cette femme, Vocês estão a ver a fé elle dessa n'avait mulher? même pas besoin qu'on puisse lui imposer les mains.
Nós aqui não precisamos de te impor as Juste mãos. la présence de Jésus, Apenas a presença de Jesus. juste la présence du rocher Apenas a presença da qui rocha. passait, Deus passando. elle avait cru. Ela Et apenas ce crê. matin, E essa manhã, vous n'avez même pas besoin qu'on prie pour vous. nós, Oh, você mais vous precisa n'avez même pas oração besoin essa qu'on manhã. pose le main sur vous. Não precisamos Vous avez colocar as juste mãos. besoin Você apenas de precisa croire. apenas Parce que crer. la Bible dit, A Bíblia diz, un ou deux, onde está dois, 3, Três. se rassemblent en son nom. reunidos do meu Il est nome, au milieu. eu sou lá C'est Dieu presente. qui m'a mené vers E ce o Deus que fez a Il tudo. est au milieu ici. O Deus que me trouxe de lá também está aqui Il presente. est ici ce matin. Ele está aqui essa Et manhã. peu importe le problème, Não importa o si problema, vous croyez, apenas creio. le rocher va vous Se donner vocês cela. forem a crer, a Alléluia. rocha vai vos dar. Amen. Amém. Eh, Diziam que Jairo ne va pas appeler le maître. não pode incomodar mestre. Ne va pas appeler le rocher. Não pode incomodar a rocha. Ta fille est déjà morte. Sua filha morreu. Laisse seulement tomber. Deixa, ela já morreu. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, Jairus était un croyant en secret. Amen. Jairo estava a crer em segredo. Il était un croyant en secret. Ele era crente em segredo. Donc lorsque les autres partaient dans les boîtes de nuit, Quando foram lá, Jairus, lui, tournait la nuit, il partait vers Jésus pour écouter la bande. quando eles iam lá e Jesus, junto do Jairo, Jairo lhes abandonava e ia ao lado de Jesus Cristo para ouvir. Il était un chrétien en secret. Ele era cristão, mas em segredo. Lorsque les gens vont ici, là, dans les boîtes de nuit, Quando as pessoas iam com ele lá nas barracas, vous êtes ici pour écouter la parole. e lá vocês estão aqui a escutar a palavra. Aujourd'hui, c'est samedi. E hoje é sábado. Il y a beaucoup de gens qui prennent de la bière là-bas. Tem muita gente a beber lá. Nous ne croyons pas aux frères qui prennent l'alcool. Nós não cremos no Nous irmão ne que croyons pega. pas aux sœurs qui prennent l'alcool. Nós não pregamos ao Nous ne irmão que croyons pas bebe. aux frères qui fument. Nós não pregamos aos irmãos que fumam. Amen. Amen. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Nós não cremos nisso. Il nous a dit Disse-nos, de s'éloigner de ces choses. é melhor nos apartarmos disso. Et donc Jairus, Jairo, il était un chrétien frontalier. ele era cristão às escondidas. Amen. Amen. Qui partait en secret. Que ele fazia tudo em segredo. Et lorsque les gens l'ont péché, Quando as pessoas lhe impediram, lui il a dit laissez-moi tranquille. ele disse, deixa-me tranquilo. Alléluia. Amen. Parce que Jairus avait le témoignage Porque Jairo tinha testemunha que dans le tabernacle de Dondo, que no tabernáculo de Dondo il y a la parole. tem a palavra. Dans le tabernacle de Bénin, É tabernáculo da beira. il y a la parole. Lá também tem a palavra. Je dois appeler le pasteur. Vou chamar o pastor. Je dois appeler le Eu pasteur. tenho que chamar o pastor Et il est allé vers le rocher. para tirar, para nos indicar a Il rocha. est allé vers Jésus. Para ele foi ao dono de Jesus. Et lorsqu'il est arrivé devant Quando Jésus, chegou ao dono de Jesus, il a dit maître. diz, mestre, Malgré cela, apesar disso, les gens disaient toujours à Jairus, apesar das pessoas terem falado Ne do Jairo, crois pas ce não message. pode crer nessa je ne mensagem. crois pas ce Não message. pode crer nessa Laisse mensagem. le message. Deixa a mensagem. Jairus disait, E Jairo dizia, non, 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 Non. Ce message, Esse mensagem c'est la vérité. é a verdade. Le message, Esse mensagem c'est la vie é a éternelle. vida eterna. Le message, Essa mensagem, c'est le baptême du Saint-Esprit. essa Le mensagem é o batismo do Espírito c'est la Santo. guérison divine. Essa mensagem é a cura divina. Amen. Amen. Ce message, Esse mensagem c'est la bénédiction. é a bênção. C'est toute chose. É toda coisa. Alléluia. Amen. Alors, le maître dit à Jairus, O mestre disse ao Jairo, Jairus, Jairo, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Jairo, o mestre disse, Jairo, tenha fé em Deus. Le maître dit à Jairus, O mestre disse ao je Jairo, vais aller chez toi. eu vou na sua casa. Je vais aller prier pour ton Vou fils. orar para a sua filha. Alléluia. Amen. Et si vous avez quelqu'un ce Se matin, vocês têm alguém essa alléluia, manhã, même si vous connaissez, mesmo se vocês même conhecem, s'il est à l'hôpital, mesmo se a pessoa já lorsque está no vous êtes hospital, ici, se vocês estão aqui, priez pour cette personne. Ore para essa Il pessoa. va recevoir la guérison. vai receber a Si bênção, vous a cura connaissez lá. quelqu'un Se vocês qui conhecem a un alguém que problème, tem um ce problema, matin, esta manhã, priez pour cette personne. ore para essa Il pessoa. va recevoir la guérison. Lá vai curar. Alléluia. Amém. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui n'est pas encore baptisé, peut venir là. Aquele que ainda não foi batizado, que quer dar a sua vida a Cristo, pode vir parar aqui. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Tem alguém que quer dar a sua vida a Jesus Cristo? N'ayez pas honte. Hein? Não tenha N'ayez pas vergonha. honte. Não C'est tenha ça, vergonha. c'est pour vous. Não tenha vergonha. Isso N'ayez é para- pas honte é si para vous o voulez vosso donner bem. votre vie. Não tenham vergonha de Ce dar a n'est sua pas une vida a question de voisin qui est à côté de toi. Cristo. Não é a questão de ter receio do vizinho que está ao seu lado. C'est une question de toi personnellement É a avec Dieu. sua questão pessoalmente. Você e N'ayez Deus. pas honte s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin. Não tenha vergonha. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans sa vie. Seja alguém que deve entregar a vida a Jesus. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. deve N'ayez pas entregar a honte. sua vida a Jesus Cristo. Não tenha vergonha. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin. Tem alguém que quer receber Jesus Cristo essa manhã? Il y a quelqu'un qui veut être dans le camp de Jésus. Quem quer estar na linha de Jesus Cristo? Le essa manhã? Seigneur t'appelle. O Senhor chama-te. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors nous allons courber la tête. Vamos inclinar as cabeças. Nous allons prier pour nos soeurs et mères qui sont ici. Vamos orar para os irmãos que estão aqui. Amen. Amém. Qui vont donner leur vie à Jésus. La Bible dit, venez tel que vous êtes. A Bíblia diz, venham assim como vocês estão. Venez tel que vous êtes, chargés, Venham assim fatigués. como vocês estão. Alléluia. Amém. Alors nous allons courber la tête. Vamos inclinar as cabeças. Nous allons prier. Vamos orar. Pour nos frères qui vont donner la vie. Estou a pedir ao irmão para poder ajudar. Nous allons courber la tête. Vamos inclinar as cabeças. Cher Seigneur notre Dieu, Senhor, meu Deus, je te dis merci. eu primeiro Tu agradeço. as dit dans ta parole, O Senhor disse na sua palavra, allez partout, vai em todo lado. faites de toutes les nations mes disciples. Vai fazer toda a nação. Seigneur, ser voici ma discípulo. soeur Senhor, está aqui qui est minha venue irmã. auprès de toi Está aqui minha irmã pour dentro. donner sa vie à Christ. Ela veio dar a vida ao Dieu Père assim. bien-aimé, Senhor Pai nous Santo, le recevons au nom de Senhor, Jésus-Christ. nós recebemos ela em Que nome ta de Jesus. puissance puisse rentrer en Que eux, o seu poder possa entrar qu'elle nela, puisse être un para réveil que ela possa ser um dans sa alarme, famille para que ela possa ser Partout. espelho da sua família et e que em sa todo vie puisse lado. s'accompagner de la E bénédiction. para que na sua vida Au possa ser nom de acompanhada Jésus-Christ, por Senhor. bênção, em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Dieu Père bien-aimé, Pai Deus, je prie pour ma soeur ici. eu oro para minha irmã. Dieu Père aqui. bien-aimé, Meu Pai, elle a compris que Senhor, c'est le temps pour elle, Seigneur, Senhor, é o tempo de dela. donner sa vie à Jésus. Senhor, é o tempo dela dar a Tout sua vida a simplement, Jesus. oh Dieu, Senhor, Pai qu'elle Santo, reçoit le Senhor, Saint-Esprit que receba o Espírito Santo. au nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo. qui va changer sa vie. Jesus Cristo vai Qu'elle vai soit, mudar oh a Dieu sua de vida. gloire, Père bien-aimé. Pai Santo, Tu l'avais vu avant la fondation du Senhor, monde, ele viu antes da fundação do mundo. qu'elle était ta fille. Viu que ela foi sua C'est filha. le temps pour elle de venir à la Pai maison, Santo, é o tempo dela voltar a casa. comme le Fils promis. Como a filha, o filho pródigo. Nous prions pour elle, Oramos para ele. qu'elle soit comme Esther, Que possa ser como au Esther. nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus qu'elle Cristo. reçoit le Que Saint-Esprit. receba o Espírito Santo. Amen. Amém. Dieu Père bien-aimé, Meu Deus, o Pai, nous prions pour ma soeur. nós oramos para esse Au nom irmão. de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. je déverse toute l'onction que j'ai Senhor, sur Pai elle, Père. Santo, imploro e Pai Santo, eu Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, Seigneur. Senhor, Pai Santo, ele é Deus. Je menace dela tout esprit au nom de Senhor, Pai Jésus-Christ. Santo, nós queremos que o Je Espírito Santo déracine toute force qui ne se eu confesse derramo pas. toda a força, Pai Santo, Au nom de Jésus-Christ, Père bien-aimé, toda ação maligna, Que Pai le Santo, Saint-Esprit em nome de Jesus Cristo. rentre dans sa vie. Pai Santo, pelo Espírito Père Santo, bien-aimé, Senhor, Pai Santo, je prie pour elle. Senhor, Pai Santo, Peu importe le désir Senhor, Pai Santo, não qu'elle aura besoin maintenant, Père. Senhor, Pai Santo, Je demande la restauration de son Senhor, Pai âme Santo, pedimos et de que sa sua vie. ressurreição, Dans le que a nom sua de vida, Jésus-Christ. que em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Alors vous pouvez vous asseoir. Podemos sentar. Croyez Dieu, Apenas creiam em il est Deus. vivant. Ele está vivo. Croyez le rocher Creiam na et rocha. allez témoigner Vão testemunhar. que Dieu, Vão testemunhar que il est Deus. vivant. Vão testemunhar que Deus está vivo. Frère Amino, merci beaucoup. Obrigado, irmão. Merci. Armin. Obrigado. Que le Seigneur vous Que bénisse. Deus abençoe.